Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast São Paulo. Hoje uma novidade, na verdade, porque a gente está começando o nosso projeto de histórias de empreendedorismo com um gigante do mercado imobiliário. Acredito que o maior. Por coincidência, o nome dele é Davi. Davi, aquele que derrubou o gigante. E nessa situação nós temos o gigante Davi do setor de leilões de mercado imobiliário. Bem-vindo, Davi, ao podcast São Paulo. É uma honra te receber. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo expor um pouco da nossa história, um pouco da nossa empresa. É um prazer para quem quiser conhecer um pouco mais. Meu nome é Davi Borges de Aquino, eu sou leiloeiro, fundador e responsável da Alfa Leilões. Quem quiser conhecer o nosso conteúdo, nós temos o Instagram, @alfaleilões, temos o Instagram também pessoal meu, em que eu publico alguns conteúdos relativos ao leilão, que é @Davi Borges de Aquino, e é um prazer estar aqui hoje, podendo participar desse projeto magnífico, e estou à disposição. Davi, é uma honra para a gente receber, porque tudo que nós temos de você no briefing e também por conhecer também a sua trajetória, é de que você é referência. E nós buscamos referências para contar histórias gigantes, histórias de superação, histórias de empreendedorismo, e tudo que nós conversamos e nós colhemos sobre você é de que tem muito conteúdo bom. Então, para a gente é muito importante, para muita gente é importante que você compartilhe isso com essa nova geração e com empreendedores. Fica à vontade. Eu gostaria de conhecer tudo sobre você, Davi. Do Davi marido, Davi cristão, de repente o Davi são 2 filhos, né? 2 filhos, casado. Paulista. Sim. Davi, conta um pouco de você, formado em Direito. Como que foi sua trajetória? Como é a sua vida? Bom, como você comentou, eu sou casado, tenho um casal de filhos, graças a Deus. De formação, eu sou advogado, advoguei por algum tempo no ramo do direito tributário. Hoje atuo como leiloeiro, né? Desde 2018, constituí a Alfa Leilões. Essa seria a minha terceira empreitada aí no mundo empresarial. A primeira delas foi ainda como criança, vendendo salgadinho, balas, criando uma bomboniere. Depois tive uma atuação como empresário no ramo da reciclagem de plástico, trabalhando com polietileno de baixa densidade, reciclando plástico, bem conhecido como saco de lixo, embalagens em geral, até que eu fui para a faculdade de Direito, me formei, atuei como advogado e vi essa oportunidade de voltar para o empreendedorismo, constituí na Alfa Leilões, o que fizemos em 2018, então de lá para cá são seis anos muito, muito abençoados. Esses primeiros 6 anos de empresa que a gente conseguiu construir uma empresa muito sólida, muito robusta. Estamos com a nossa atuação bem relevante em todo o Brasil. Davi, você contou que começou a trabalhar muito cedo. Conta um pouco pra gente como foi, com quantos anos você é de São Paulo, você começou a trabalhar em São Paulo com o quê? Você falou sobre bombonier, chamou a atenção. Sim, eu comecei de criança. Eu sou caçula de 7 filhos, então sempre tive muitos exemplos ali na família de trabalho, né? Por um período, meus irmãos, minha mãe, a gente fazia uma montagem de extensões elétricas, a gente prestava um serviço ali dentro de casa. Depois de ter parado, isso era muito criança, né? Depois de ter parado com isso, eu vi, observando ali, né, que tanto eu quanto as demais crianças iam até a rua próxima à nossa casa, algumas ruas para cima, comprar salgadinhos, doces e balas. Eu achei que seria interessante também vender. Então eu comprei um saco grande de salgadinhos, aqueles salgadinhos de cebola, de palito, aquelas coisas assim, né? E comecei a vender em porções pequenas, né? Colocando dentro de um saquinho ali, vendendo para as crianças na rua, as demais crianças iguais a mim, né? E dessa atividade logo comecei a comprar balas, chocolates, outras coisas, e virou uma bomboniere na sala da casa da minha mãe. Caramba, começou a empreender, já visão empreendedora
aos 9, se estou correto? Por aí, 8, 9 anos, acredito. Foi essa fase que a gente começou, né? Aí, como eu era muito criança, minha mãe começou a organizar isso também depois do pontapé inicial, né? Então a gente chegou a ter uma bomboniere num espaço da garagem. Depois da sala da casa, a gente fez isso na garagem de casa. Tínhamos um salãozinho ao lado de casa, então depois virou um mercadinho, aí depois do mercadinho virou uma lanchonete, virou um bar, e nessas mudanças foi até por volta aí dos meus 15, 16 anos, que foi quando a gente começou eu e os meus irmãos começamos uma segunda fase aí do meu empreendedorismo, né, aí com, de fato, a constituição de uma empresa, né. A gente tinha um certo conhecimento ali do setor da reciclagem de plástico, porque o meu pai é eletricista, prestava serviço em empresas do ramo do plástico, então a gente tinha um certo conhecimento. Meu pai tinha tido até uma breve experiência com uma empresa de fazer saco de lixo, produção de saco de lixo, né, também dentro da reciclagem. E com essa idade dos 16, eu comecei a encabeçar ali junto aos meus irmãos a ideia de termos para nossa família uma empresa no ramo da reciclagem. Então, começamos a encabeçar. Isso. Você criou a Bombonière. Sim. Foi um empreendimento teu. A reciclagem também foi você? A iniciativa é sua? Ou... A gente já tinha ideia na família, então a gente sempre pensava, meus irmãos queriam fazer isso, mas sempre tinha alguma outra atividade ali sendo feita, cada um começando algum trabalho, alguma coisa. Então eu vi que eu precisava dar esse pontapé. Então eu comecei a encabeçar essa atividade, e quando constituímos a empresa, que foi em 2004, eu ainda era menor de idade, ainda tinha 17 anos, então a empresa foi aberta em nome de 2 dos meus irmãos. Nós somos em 6 irmãos e uma irmã. Estávamos os 5 irmãos nessa atividade. 2 dos meus irmãos já tinham uma atividade profissional mais desenvolvida, então praticamente não entraram nessa empreitada. Outros 2 começaram comigo, mas um deles não continuou na sequência, então ficamos eu e o meu irmão até o ano seguinte, quando ele começou a profissão dele, ele é professor, então foi dar aula, e a partir daí, em 2005 eu fiz 18 anos, então entrei para o quadro societário, né? O meu outro irmão, que não ia ter atividade, saiu da empresa, saiu do quadro societário, ficamos eu e o meu irmão, até que já em 2005, acredito ali, talvez no início de 2006, não me recordo, final de 2005 ele já saiu e eu fiquei tocando essa atividade sozinha. Então, entre 2004, nós fizemos, nosso primeiro dia de trabalho foi dia 1º de maio de 2004, coincidentemente no dia do trabalho, que era um sábado. Foi a primeira vez que a gente funcionou as máquinas e conseguimos produzir a reciclagem de plástico. Eu fiquei de 2004 até 2008 com essa atividade. Os traços de um empreendedor são incríveis, cara. Tipo, vocês montaram, o projeto veio de uma união de ideias de irmãos, todos foram saindo aos poucos, e você é o cara que continuou com o projeto. Sim. Aí você foi até esse período, e depois, como foi a mudança? Você foi para que área? Eu, em 2008, deixei essa atividade. Eu sempre soube que eu queria estudar direito, que eu queria advogar, que eu queria estar dentro do direito, né? Não sabia exatamente o que eu iria fazer no direito, mas sempre quis, né? Então, quando eu comecei a atividade, eu estava no 2º ano do colegial, né? No antigo 2º colegial, ensino médio, né? Então, eu terminei o ensino médio e tinha o desejo de estudar direito, né? Mas eu estava tão imerso ali nas atividades que nesse ano em que eu terminei, que eu estaria mais preparado para o vestibular, eu acabei perdendo a data da inscrição, não me inscrevi. No ano seguinte eu optei por não prestar vestibular, daí só no 3º ano, 2º ano depois de concluir a escola, é que eu fui entrar para a faculdade de Direito, só que me demandava muito a empresa, porque empresa pequena, né, eu fazia tudo, né, então tinha a minha equipe ali, tinha funcionários que tocavam
tocavam as máquinas, a parte ali, mas eu fazia compra, venda, administração. Quando precisava, eu trabalhava nas máquinas, revezava, descarregava caminhão, carregava o carro que eu fazia entregas com o meu carro. Então eu não tinha muito tempo e só na sequência, no ano, creio que 2007, que eu entrei para a faculdade, mas eu não conseguia frequentar. Então eu acabei abandonando. Pensei no ano seguinte eu vou poder ter um pouco mais de tempo, vou retomar. Então em 2008 eu voltei para a faculdade do zero, não tranquei nem nada, eu abandonei mesmo, voltei no ano seguinte. Mas você tinha que idade? Em 2007, acho que 21, acho que 21 anos. Ô, Davi, puxando só uma dúvida que eu não ficou aqui comigo. Você ficou quanto tempo na reciclagem? Quase 5 anos, dos 17 aos 22. Mais um traço de empreendedor de sucesso? O tempo, a maturação. Uhum. Hoje a gente vê dificuldade, a gente vê no comportamento que as pessoas não ficam tanto tempo no projeto. Uhum. Você ficou só saindo do projeto porque você tinha um novo projeto. Sim, eu sempre tive essa ideia. Eu gostava da atividade empreendedora ali, mas eu sabia que a minha vocação era para o direito. Eu queria, de fato, fazer. Então, quando eu vi que pela terceira vez eu estava tendo que optar pela empresa em detrimento da minha formação, então eu vi que era o momento de eu deixar essa atividade empreendedora e partir para o estudo. Então eu fechei a empresa, vendemos as máquinas, o que tinha, deixamos essa atividade e em 2008, que eu já estava, eu continuei estudando e fui em busca de estágio. Então consegui meu primeiro estágio para ganhar R$400 por mês, iniciando ali no mercado de trabalho do direito, na parte mais básica, mais inicial, e comecei a minha carreira no direito, nesse momento, em 2008. Essa é uma barreira, né? É uma fase difícil de transição, né? Eu deixo de empreender porque eu tô apostando num outro projeto, que o meu sonho é atuar na área de direito. Uhum. E aí vem o salário que não é um salário, né? É um estágio. Sim. Difícil, né? Difícil. E ainda, assim, eu sempre tive muito bem definido na minha cabeça que eu queria atividade empreendedora, mas eu queria atividade acadêmica, queria me formar, queria ter uma profissão, queria seguir como técnico em direito, né? Mas eu imaginava que eu conseguiria tocar as duas em conjunto. Então, quando eu tive que cair na real e abandonar a reciclagem, parar com o empreendedorismo, né, nesse momento, eu fiquei um pouco frustrado, que eu olhava para trás e via como se eu tivesse perdido 5 anos. Hoje eu vejo que eu não perdi esse tempo, né, mas eu via como um tempo perdido, então eu fui para o direito e quis me dedicar muito para correr atrás daquele suposto tempo perdido que eu tinha. Então, consegui o primeiro estágio, na sequência consegui o segundo, que foi no tribunal aqui na Paulista, porque nesse momento eu queria ter 2 estágios. Eu estudava à noite, eu queria ter organizar os horários para que eu pudesse estagiar em 2 lugares. Então eu consegui um estágio no tribunal, que órgãos públicos, normalmente o estágio para estudantes é uma carga bem pequena. Então era de 4 horas. No escritório, primeiro que eu estava, não foi possível compatibilizar os 2, então eu acabei saindo. E logo ali trabalhando no tribunal, atendendo o público, os advogados, um advogado me chamou para trabalhar com ele. E em conversa com os meus chefes ali do tribunal, eles disseram que dava para abrir uma exceção, me fazer um horário diferente para eu trabalhar no tribunal e no escritório. Então eu fiquei assim... Isso era bom, privilégio. Aí eu fiquei no tribunal, no escritório, que foi minha entrada no direito tributário, que foi o segmento que eu segui como advogado, e assim eu fui, tocando faculdade, os 2 estágios, depois eu troquei de estágios. No ano de 2010, tentando ter uma renda extra, eu prestei o concurso do IBGE. Então eu passei no concurso do IBGE para fazer o recenseamento do ano de 2010. Caramba. E eu gostei, eu vi esse concurso, eu gostei porque não tinha uma carga horária fechada, podia trabalhar em qualquer horário, então eu usava os finais de semana para fazer o recenseamento, que eu ia ali com um equipamento eletrônico, que a gente fazia aquela pesquisa do IBGE. Então eu estava nos 2 estágios, na faculdade, aos finais de semana fazendo o recenseamento do IBGE para ter
um valor extra, né? Caramba, você tinha o estágio, a faculdade e tinha que ter renda de trabalho. Isso, nessa época eu tinha acabado de perder uma moto que eu tinha, que estava com a documentação atrasada, então eu perdi essa moto, ela não estava muito boa, então não fazia muito sentido regularizar tudo, então eu fui atrás de comprar outra, mas não tinha, apesar de fazer 2 estágios, não era um valor relevante, né? Então com o dinheiro dessa atividade do IBGE, que foi uma atividade temporária, né, só pelo período de recenseamento, foi suficiente para eu dar de entrada numa moto e ter uma moto para trabalhar, porque eu sempre morei na zona leste de São Paulo e esses meus estágios eram na zona sul. Então era para atravessar a cidade, né? Quando eu ia de transporte público era de 2 horas para cima. Tem uma diferença. Exato. Daí com a moto eu conseguia equalizar isso muito bem, chegava muito rápido, era bom até para eu não me desgastar tanto, né? Então no período que eu fiquei sem moto era muito complicado atravessar a cidade, mais de 2 horas de transporte público. Aí com esse serviço do IBGE eu consegui comprar uma moto e compatibilizar melhor as atividades jurídicas. Tudo totalmente pontuado, né? Sim. Totalmente estratégico. Essa é a visão do empreendedor desde do tudo, né? Sim. E depois você foi para qual setor? Aí durante a faculdade, eu estagiei, continuei estagiando, né, em escritórios de advocacia, todos eles na área tributária. Então, acho que ali por volta do 3º ano da faculdade, eu fui para um escritório de advocacia também no direito tributário, em que eu fiquei um longo período ali. Então, eu entrei como estagiário, perdão, fiz todo o período de estágio, aí eles me efetivaram como auxiliar jurídico e na sequência eu me formei. Nessa época, normalmente, né, o estudante de direito ele precisava se formar para depois prestar a prova da OAB. No meu penúltimo ano, houve uma alteração nas normas da OAB e a partir do último ano, o estudante de direito já podia prestar a prova e se passasse já valeria. Opa. Então, no 9º semestre, no penúltimo semestre do curso, eu prestei a prova da OAB, fui aprovado, graças a Deus. Então, Caramba. ali no escritório eu já consegui encaminhar minha carreira. Então, Davi, é alto índice de advogados que se formam e não conseguem passar, né? Sim, a prova é difícil. Você ali no 9º já fechando. Uhum. Graças a Deus. A formação, na verdade, todo o curso, e você Isso. Porque como eu estagiei desde o começo, né, então isso facilitava um pouco, eu tinha muito conhecimento prático, né, eu trabalhei no tribunal como estagiário, então me deu uma noção muito boa da parte processual, do direito, então consegui, graças a Deus, passar ali. Aí já o escritório que eu fiquei bastante tempo, então eles já me encaminharam para, assim que fosse sair meu número de inscrição na OAB, que saiu em 2012, acredito, já fui, meu contrato já migrou para contrato de advogado, então fiquei nesse escritório, depois fui para um outro escritório, um escritório menor, no direito a gente chama de boutique, é um escritório especializado num tema, que era direito tributário, que eu já estava, né, então me especializei em alguns tributos, não sei se você conhece, mas ICMS, IPI, PIS/COFINS, era a minha especialidade. É para quem estuda muito, é para especialista. Sim, daí fiquei, né, depois fui para um outro escritório como coordenador da área contenciosa. Nesses escritórios que eu trabalhei, que eu fiquei mais tempo como advogado, e o segundo, que era boutique, eu trabalhava na parte consultiva do direito, que não é o processo em si. Então, a gente dava pareceres jurídicos, a gente orientava sobre a tributação, sobre se a empresa está fazendo a tributação da forma correta, se é possível fazer uma mais vantajosa, e quando a empresa vai fazer uma atividade nova, então a gente dava um parecer tributário. Aí, na sequência, eu fui para um escritório de contencioso, eu fui coordenador do contencioso, então já era parte de processo mesmo, cuidar dos processos tributários judiciais das empresas. Aí, na sequência, eu fui para uma grande empresa, um grande grupo empresarial, fui trabalhar também no contencioso e planejamento tributário, então nessa parte eu já cuidei das 2 áreas, tanto do contencioso, o processo em si, quanto o planejamento tributário desse grande grupo empresarial que passa de 40 mil funcionários no Brasil, então era uma responsabilidade muito grande e fiquei lá até o início da minha atividade como leiloeiro. Eu imagino esse número, pelo que a gente conversou, é marca forte. O cara tem que ter um currículo também à altura. Sim. E você
Você já tinha que idade nesse período? Deixa eu ver. Porque é muito Acho jovem, que tava muito precoce. no último emprego ali como advogado. Esse Eu tava chegando tava nos 30, 31, 30 anos. Eu devo ter entrado com 29 e saí com 31. Entrei no final do ano e saí no meio do segundo ano seguinte. Então acho que eu entrei com 29 e saí com 31. Quando como aconteceu essa transição? Como você conheceu vamos chamar de mundo de leilões? Uhum. Bom, quando eu estava nesse meu último emprego na empresa, né, eu estava pensando uma forma de criar um negócio novo, porque eu trabalhei em todos esses locais que eu falei, gostei demais, tive excelentes experiências, mas sempre me faltou um ponto ali, me faltou algo a mais que eu buscava. Sempre eu acho que no próximo eu vou conseguir ter um encaixe perfeito. E eu vi que, na verdade, esses lugares que eu estava indo já tinham uma política, já tinham uma forma de trabalho e não seriam 100% compatíveis com o que eu imaginava para a minha carreira. Então eu teria que criar a minha empresa para que só assim ser 100% do que eu queria, né? Então eu comecei a pensar atividades que eu poderia empreender, porque eu queria empreender sim, mas não queria uma atividade totalmente diversa do que eu estava acostumado. Eu não queria perder minha experiência de advogado, minha bagagem jurídica. Então, pensando assim nas áreas que eu poderia empreender, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz enquanto coordenador da parte contenciosa do escritório de direito tributário. Na verdade, não foi nenhum trabalho em direito tributário, que nesses escritórios normalmente as equipes são bem segmentadas, cada equipe cuida de um segmento. Eu cuidava do tributário, mas a equipe civil precisou de um auxílio no estudo de um caso para dar um parecer jurídico. E como eles estavam com muito trabalho ali, eu fui ajudá-los e dei um parecer em um processo que se discutia ordem de penhora, quem teria preferência, uma coisa bem técnica. E a situação jurídica fática, melhor dizendo, que gerou aquilo ali, era um leilão de um bem imóvel. Então eu precisei estudar os leilões e a parte técnica ali da penhora, essas partes mais jurídicas ali, para poder dar esse parecer. Então, lembrando disso, eu comecei a estudar o mercado da leiloaria, pensando como esse poderia ser um bom mercado para eu empreender. E eu vi que, de fato, estava certo. Gostei dessa parte, vi na leiloaria a possibilidade de empreender, de fato é uma atividade empreendedora, de fato negociar, né, ser um empreendedor, criar uma empresa, criar equipe, só que usando a experiência que eu tinha na advocacia. Então eu não perderia toda a experiência, continuaria utilizando o direito, agora não como um objeto, mas como um diferencial. Então, em 2017, eu comecei a estudar o mercado da leiloaria, já definido que eu ia entrar nesse mercado, né? Comecei a estudar o mercado da leiloaria para, de fato, entrar com diferenciais, para não ser só mais uma empresa leiloeira. Então, estudei o mercado, defini os diferenciais que nós teríamos. Então, eu já defini que seria uma leiloaria especializada em bens imóveis. Então, a gente focaria no mercado imobiliário. Estudando o mercado imobiliário, eu vi que existia ali uma defasagem da parte comercial e de marketing. Então, via que muitos bons negócios não eram concretizados nos leilões pela falta de um trabalho comercial e de marketing. Então, esse foi o segundo diferencial que nós colocamos, porque em 2018, eu trabalhando sozinho com os leilões, eu cuidava de cada caso como se fosse o único da vida, até porque em certos momentos foram os únicos, né? E esse foi o segundo diferencial que eu coloquei. Falei, todos os casos que a gente for trabalhar, seja eu, ou seja, quando eu tiver a minha equipe, nós trabalharemos como se fosse o único e vamos fazer um trabalho comercial e de marketing especializado. Então, com esses dois diferenciais, a gente, graças a Deus, conseguiu ter um bom resultado e sermos a empresa consolidada que somos hoje. Ô, Davi, você estava numa área gigante do Brasil, milhares e milhares de colaboradores, presente, né? A gente sabe que é gigante, está presente em todos os estados. E você com um cargo que provavelmente escala. E é o sonho da grande maioria estar em uma empresa, né? Quando não tem, acho que um espírito empreendedor,
de abrir tal empresa, de ter digamos que essa garantia. Eu estou trabalhando numa empresa sólida, é isso que vou tocar minha vida aqui até aposentar. Sim. Por que você deixou essa oportunidade, digamos assim, esse trabalho? Bom, como eu comentei, a empresa era muito legal, eu gostava, estava na minha área, era confortável, estável, né? Tinha uma estabilidade. Isso. Você perguntou se ela é multinacional, ela é brasileira, mas está presente em outros países também. Então era muito bom ali de todos os aspectos, né? Eu gostava de trabalhar ali, mas como eu comentei, eu tinha essa vontade de empreender. Mas teve uma situação que acabou me empurrando, me impulsionando para iniciar de forma mais rápida essa atividade empreendedora. Como eu comentei, desde que entrei no direito, que foi o momento que eu saí da primeira atividade de empresa mesmo, né, com a reciclagem de plástico, eu sempre me via tendo um tempo perdido, que foi os 5 anos que eu trabalhei com reciclagem de plástico. Hoje, eu vejo muito bem que não foi tempo perdido, né? Construiu minha bagagem, né? Mas eu tinha essa sensação, então eu sempre procurei estar em diversas atividades, como eu comentei, fazendo dois estágios ao mesmo tempo, trabalhando no IBGE, na sequência como advogado em escritórios. Eu tinha casos particulares que eu cuidava, então eu buscava clientes na advocacia. Eu fui, por 6 anos, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, fiz duas pós-graduações. Além disso, eu era voluntário na igreja, manobrava carros na igreja que eu frequento. Caramba, você não para. Pois é. Então, eu sempre tive muitas atividades em conjunto. Quando eu estava nesse meu último emprego, nessa empresa, né, eu estava como aluno ouvinte do mestrado de Direito Tributário da USP. Então, no ano seguinte, eu provavelmente estaria como estudante do mestrado. Então, sempre com muitas atividades. E ali, em 2017, eu comecei a perceber alguns sinais físicos que me preocuparam bastante. Eu tinha um cansaço físico muito grande, então por mais que eu tirasse alguma noite para dormir um pouco mais, eu tinha um esgotamento físico absurdo, eu tinha perda de memória, tinha alguns outros fatores físicos ali que estavam me deixando muito preocupado, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí, eu indo em uma diligência à Receita Federal, certo dia, no táxi, não lembro se táxi, Uber, não lembro qual era nessa época, né? Eu ouvi ali no rádio, que estava no carro, falando sobre a síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Isso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso em 2017. E era um psiquiatra falando dessa síndrome, e ele falando sobre essa síndrome, parecia que ele estava me descrevendo. Tudo que ele dizia ali era o que eu sentia. Aí eu falei, poxa, eu vou voltar e vou me informar sobre isso, né? Então fui até a Receita Federal, fiz o meu trabalho que eu precisava ali para a empresa, voltei. Quando eu cheguei na empresa, para você ter noção como estava a minha cabeça, eu não lembrava o nome, não lembrava burnout, esse nome tão simples eu não lembrava. Eu não conseguiria pronunciar ele agora. Aí eu fiquei um tempão tentando localizar ali, digitando no Google, aí eu fiquei incomodado, falei, deixa pra lá, não vou ver isso. Aí passado algum tempo, os sintomas se agravando ali, só que eu não pesquisei mais sobre isso, né? Aí, certo dia, em empresas, normalmente o computador é bloqueado para sites externos, algumas coisas, né? Mas como essa empresa era muito grande, eu acessava sites dos tribunais do Brasil inteiro, da Receita Federal, de órgãos estaduais. Então eu sempre precisava que o TI, fosse lá o setor de TI, liberasse meu acesso. Então foi solicitado lá a direção e eles autorizaram que o meu computador não tivesse bloqueios. Então, vez ou outra, aparecia ali uma publicidade, alguma coisa assim, que não apareceria numa situação normal, né? Caramba. E numa dessas, subiu um pop-up falando, conheça a síndrome de burnout. Primeiro no Uber, onde você estava focado, indo para a Receita Federal. Depois o computador da empresa. Exatamente. Sinais. Pois é, daí quando eu vi aquilo, eu cliquei, li a matéria e vi que de fato, na minha visão, né, eu me enquadrava naquilo. E ali na matéria, eles já davam ali já explicavam, né? Falavam que isso precisaria de um psiquiatra, então eu já peguei o telefone, marquei um psiquiatra, fui. E
Aí só para contextualizar, nesse momento eu já estava pensando, né, na atividade empreendedora, já tinha definido que eu queria atividade da leiloaria, mas isso seria de forma mais gradual, devagar, né, para estava conhecendo o processo. Aí quando eu fui para a psiquiatra, ela conversou comigo, né, e de fato me deu o diagnóstico. Falou, pelo que você fala, você tem a síndrome de burnout. Eu falei, tá aí o que isso representa, né? Ela falou, eu vou ter que te dizer duas coisas complicadas. Ela falou, considere mudar de profissão. Porque ela me explicou que o burnout, o corpo deixa de ter a energia necessária ali para exercer as atividades que está acostumado e ocorre meio que um bloqueio mental para você fazer a atividade que te levou ao problema. Então ela me explicou que seria como se a minha mente me impedisse de advogar, porque ela entendia isso como o problema causador do burnout. E o segundo ponto que ela pediu para eu refletir era sobre não esperar compreensão do meu empregador. Já te preparou muito. Pois é. Aí, especialista mesmo, né? Ela já me afastou, me deu um primeiro afastamento pequeno ali para ver como seria o início do trabalho. Isso não foi bem recebido na empresa já desde o início. Então eu vi que eu precisava antecipar um pouco essa minha atividade, o início da minha atividade empreendedora, até mesmo para mudar de profissão, como ela falou, e para ter uma alternativa caso o meu empregador não fosse tão compreensivo, né? Então eu avancei bastante nisso. Em 2017 dei entrada na minha inscrição de leiloeiro. Então em fevereiro de 2018 eu fui inscrito como leiloeiro aqui na Junta Comercial de São Paulo. Mas você estava na empresa ainda? Continuava na empresa. Tive alguns períodos de afastamento e retorno. Afastamento e retorno, então me afastava, voltava ao trabalho, ainda não estava legal, a médica me afastou, acho que umas 2 ou 3 vezes, até que em 2018 ela me deu um afastamento mais prolongado. E no meio desse afastamento, ela prorrogou o afastamento e eu fui organizando toda a minha atividade para iniciar com os leilões. Então, em junho, dia 21 de junho de 2018, constituí a Alfa Leilões especialista em imóveis, com todo o propósito que falamos, né? E nessa época, em julho, eu estava voltando ao trabalho e eu estava muito bem. Começar ali aquela atividade nova da leiloaria foi muito bom para mim, mesmo que incipiente, né? Não tinha nenhum trabalho ainda realizado, né? Mas já estava com um leilão marcado, por exemplo, e eu até falei para a médica que eu já queria começar a cortar o tratamento, que precisa tomar um ansiolítico, antidepressivo, né? Sim, remédio que me fez muito bom, mas eu conseguia ver o quanto me fazia mal também e eu queria começar a tirar aquilo, né? Daí ela falou, bom, vamos esperar você voltar à sua realidade de trabalho para a gente examinar como fica. E eu estava ali em meio a isso, para ver como seria a retirada dos medicamentos, né? E eu estava apreensivo porque eu ia voltar ao trabalho e já tinha atividade da leiloaria iniciada, né? Então eu estava pensando, poxa, o que eu vou fazer? Em que momento que eu vou poder sair da empresa e me dedicar 100% a isso, né? Pensei que seria uma situação gradativa, né? Uhum. Mas quando eu voltei do afastamento, no primeiro dia de trabalho, sem nem sentar na minha cadeira, eu fui demitido. Caramba! Pois é. Cheguei e fui demitido. Quando você tava bem já de... Pois é, daí até foi curioso, né? Porque eu tava super bem, daí a médica falou, vamos ver como você vai ser no seu retorno. Não houve retorno, né? Eu fui demitido, aí voltei a ela, disse, fiquei chateado ali, mas eu olhei isso sob o aspecto adequado. Como eu já me via em algum momento tendo uma dificuldade entre largar do trabalho e o trabalho fixo, o salário ali, né? E iniciar a atividade empreendedora com todas as suas incertezas, né? Eu vi isso como um empurrão para eu começar. Então, eu recebi minha rescisão dessa empresa, fiz as contas, eu tinha dinheiro suficiente para tocar minha vida por 6 meses, sem que eu, cortando tudo ali, os gastos possíveis, né? Então eu teria dinheiro suficiente para 6 meses sem receber nada. Cabeça de empreendedor, né? Pois é. Daí... Antes de você nem sabia que ia ser demitido, você já estava tocando o projeto
Porque Sim. não para, mesmo em tratamento, você não parou. Não parei. Você estava tocando um projeto ali de empreender. Isso, a leiloaria foi o maior remédio para a cura do meu problema. Caramba! Pois é, aí falei com a minha esposa, né, que eu teria dinheiro para 6 meses das nossas despesas e que nesse período eu precisava fazer a empresa acontecer. Então fui para cima, colocando todas as nossas estratégias de trabalho. Só para você entender, o leilão judicial, que foi onde eu iniciei primeiro, né, comecei a avançar, eu atuo como um auxiliar do juiz do processo. É um cargo de confiança que o juiz concede para alguém que ele confia pessoalmente e tecnicamente para conduzir o leilão. Caramba, então, nesse legal. período, eu estava indo atrás dos juízes e conversando. Era um ambiente que eu já estava familiarizado, né? Advocacia, então falar com o juiz era uma coisa natural para mim. E ali em 2018, eu tive a minha primeira nomeação, um juiz aqui do Foro Regional de Santana, deu o primeiro leilão para eu conduzir. Foram vindo outros, então em novembro de 2018 eu fiz a primeira venda, em dezembro fiz a segunda, e com essas 2 vendas eu tinha uma soma ali que era superior até aquela rescisão que eu tinha recebido, que me dava 6 meses de folga, né? Então eu me vi no meu segundo dilema, porque eu poderia usar esse valor para eu ter aproximadamente aí 1 ano de folga, né, com dinheiro para não depender de outra coisa, ou de fato partir para o empreendedorismo, né, contratar pessoas, e eu optei pela segunda opção. Então eu, em dezembro de 2018, publiquei uma vaga, contratei a primeira pessoa que iniciou em 2019. Primeira contratação para Alfa Leilões. Para Alfa Leilões começou em janeiro de 2019, uma advogada. E aí, graças a Deus, de lá para cá, só resumindo bem, né, da primeira contratação em janeiro de 2019 até hoje, estamos em uma equipe de 83 pessoas, todas com dedicação exclusiva. 90% dessas pessoas, seta, né? Graças a Deus, 90% dessas pessoas do direito. E como eu falei, a atividade do leiloeiro, ela é regida pelas juntas comerciais, né? Tem uma legislação e cada junta comercial inscreve o leiloeiro para atuar no estado da junta comercial. Então eu iniciei em 2018 em São Paulo, mas já com um projeto muito grande de ser leiloeiro no Brasil inteiro. Então logo na sequência, ali, acho que 2020, já comecei a pôr isso em prática. Então hoje eu sou leiloeiro em 24 estados. A partir de um estado que eu sou leiloeiro, eu posso leiloar em qualquer lugar do Brasil. Então hoje eu já atuo no Brasil inteiro. Temos uma capilaridade, a primeira empresa a ter toda essa capilaridade de atuar no Brasil inteiro com a atividade do leiloeiro, né? Crescemos 8.000% nesse período. 8.000%? Exatamente. E até hoje já conseguimos aí intermediar 1 bilhão em valor de mercado no mercado imobiliário, nesses primeiros 6 anos de atividade da Alfa Leilões. Eu estou impactado. Estou impactado com os números. Pô, cara, foi uma crescente assim, porque olha a análise. Você estava numa empresa sólida, muito bem, acredito que subiria de cargo na empresa com certeza pelo teu talento. Em 5 meses eu fui promovido para advogado sênior. Caramba, entrei como pleno, em 5 meses fui para advogado sênior. Seria uma carreira muito promissora ali, com certeza. Mas aí você chegou na empresa de um problema de saúde que, ao meu ver, é grave, porque não sabemos o que vai levar a algum problema psíquico, de repente, de ordem grave. E onde seria o fim da linha? Eu pensei, o fim da linha. O fim da linha foi onde que levou você para empreender forte. Sim. E você se preparou para isso como se fosse... Foi intuição? Como foi? Ou não? Eu estava decidido fazer isso? Eu acho que envolve preparo, envolve intuição e com certeza envolve a preparação de Deus, né? Porque no primeiro momento ali, você se ver tendo que considerar a possibilidade de abandonar a sua carreira, que você se formou na faculdade, fez 2 pós-graduações, trabalhou em tantos lugares assim, sendo demitido do emprego. Então, a gente poderia olhar isso como
usando isso para lamentos, né? Mas na verdade, se Deus permitiu eu passar por isso, ter essa guinada, é porque eu receberia algo muito maior, que é o que a gente, graças a Deus, eu juntamente com a minha equipe, conseguimos construir hoje. Cara, do que eu chamaria de fim da linha numa profissão a uma empreitada de 1 bilhão hoje. Sim. E conta pra gente histórias de leilões, não precisa citar nomes, claro, mas eu tenho certeza que nesse 1 bilhão tem muita coisa boa e muita coisa legal. Tem sim. Bom, tem diversas histórias que a gente gosta de contar. Uma que eu gosto de expor sempre, que foi a nossa segunda. Em 2019 a gente fez a nossa primeira venda milionária. Foi um apartamento grande em Fortaleza, Ceará. Então, Fortaleza? A gente aqui de São Paulo leiloamos lá com a publicidade adequada, direcionada, com o trabalho de marketing comercial adequado, a gente conseguiu vender. Foi a nossa primeira grande alegria, que nos deu condição de reformar o local que a gente estava ali. No início, em 2018, eu trabalhei de casa, né? No finalzinho do ano, aluguei uma sala comercial, que a gente trabalhou em 2019, e com a venda desse imóvel, a gente conseguiu fazer uma reforma e ampliar um pouco o nosso espaço, contratar mais pessoas, e em 2020, nossa perspectiva era de um crescimento muito grande. Veio a pandemia, prejudicou um pouco, mas mesmo assim, no acumulado do ano a gente cresceu, conseguimos passar pelas incertezas ali no momento, e no segundo semestre de 2020 a gente teve o nosso grande desafio até então, que foi um juiz aqui do Foro Central de São Paulo, me nomeou para conduzir o leilão de um hotel em Campos do Jordão. Opa. Um hotel, então, foi uma grande alegria, era uma área, o hotel tinha uma área, o terreno dele de 250 mil metros quadrados, área construída de 16 mil metros quadrados, caramba, 96 apartamentos, o hotel avaliado em 61 milhões de reais. Então foi uma grande alegria. 60 milhões de reais. 61 milhões de reais. Então foi uma grande alegria, só que também foi um desafio muito grande, porque a gente estava no meio da pandemia, né? Acredito que um dos setores mais prejudicados foi o setor hoteleiro, né? Porque com certeza. Todos foram prejudicados. Esse período não matou as vendas, investidores? Não aumentou a quantidade de imóveis sendo leiloados? Como a gente trabalha com leilão judicial e até mesmo leilão extrajudicial, tem um tempo para a crise levar à perda de um bem, né? Então, os efeitos ali da pandemia foram percebidos um pouco mais para frente, 2021, 2022 e agora, né? Naquele momento ali no começo do ano, a gente teve duas situações muito curiosas. No primeiro momento, tudo mesmo que era bom negócio, não vendemos. Então foi um momento desesperador, porque ninguém queria colocar dinheiro em nada porque não sabia de como seria a situação posterior, né, com o fechamento, aquilo tudo. Só que isso, digamos ali em março, né, de 2020, quando teve o momento de fechar tudo e tal. Só que o momento posterior a isso, final de abril, início de março, o cenário mudou. Porque quem tinha um dinheiro guardado ou investido começou a ficar com incertezas em relação ao mercado. Poxa, como vão ficar as empresas? Será que a empresa que eu estou investindo, que eu estou comprando ações, será que ela vai continuar saudável ou vai quebrar? Então a gente viu uma migração em massa para o mercado imobiliário, que é o refúgio do investidor sempre. Que é sólido, né? Exatamente. E, além do mercado imobiliário ser sólido, nós estamos com a parte da leiloaria que traz descontos. Então, a pessoa consegue comprar um imóvel com 50%, 60%, até 90% de desconto com a gente. Então, a gente teve um grande público novo vindo comprar imóveis em leilão. Então, esse segundo momento foi bom, a gente vendeu bastante, mas quando a gente pegou o hotel, aí era um grande desafio, porque o setor hoteleiro ainda estava prejudicado, ainda tinha suas dificuldades, né? E como vender um hotel? Eu fiquei com essa dúvida. Como vender um hotel? Como vender um negócio de 60 milhões? Então, a gente não anunciando nesses aplicativos. Não, a gente fez dezenas de estratégias de marketing e comercial, né? Então, mapeamos ali
potenciais investidores, fizemos campanhas com divulgação em revistas, em sites especializados, um monte de coisa, e Tem todo um investimento. Com certeza, um estudo e um investimento, né? E eu fui a campo, eu sempre gosto de conversar, gosto de ir na fonte, né? Então eu imaginei, vamos tentar pegar um público abrangente nas nossas publicidades, mas eu vou fazer também um trabalho de formiguinha. Então eu imprimi fisicamente mesmo o material sobre o leilão e fui até Campos do Jordão e visitei praticamente todos os hotéis de Campos do Jordão, de porta em porta. Tudo de casa ali, gel. Isso. Aí fui em cada hotel pedindo para falar com a administração e mostrei o leilão para cada empresário. Mostrei o leilão para todos os empresários e aquela perspectiva que a gente tinha inicial, né, de ser difícil vender para o setor hoteleiro naquele momento, né, se concretizou. Todo mundo fala, poxa, não é um momento para isso, tá complicado. Estamos retomando. Isso. Aí em meio a esse estudo, em meio às pesquisas que a gente estava fazendo, nós descobrimos que já tinha no momento inicial do processo, antes do leilão, uma grande empresa brasileira tinha se interessado por esse hotel, mas acabou não sendo viável a compra por causa das complicações jurídicas ali. E essa grande empresa é a Cacau Show, nossa Cacau Show gigantesca aí dos chocolates, grande, né? a empresa Alexandre Costa, uma pessoa que eu admiro demais. E eu recebi ali a dica disso, né, da Cacau Show, de um dos empresários, o dono de um hotel. Poxa, ele já se interessou, tenta falar com ele. Eu pensei, mas como que eu vou falar com ele? Como que eu vou chegar num empresário desse porte, né? Ele falou, eu não sei. Ele falou, mas vai ali na fábrica, que eles têm uma fábrica em Campos do Jordão. Ele falou, vai lá na fábrica que o irmão dele te atende. Eu pensei, será que vai ser possível? Será? Pois é, né? E eu fui lá, toquei a campainha, a pessoa atendeu, eu falei, olha, eu queria falar com... Eu não me recordo o nome dele. Porque eu soube que o senhor Alexandre Costa teve interesse nesse hotel e nós estamos leiloando. A pessoa falou, aguarde um segundo. Acho que não demorou 1 minuto, abriu a porta, falou, pode entrar. Subi, tava lá, o irmão do Alexandre Costa me atendeu, ele saiu da produção ali com um avental com chocolate e tudo ali, meio ao trabalho. Sujo de chocolate? Sim, me atendeu na sala dele, ali uma sala como meio improvisada. Como se você fosse vender alguma coisa pra ele. Pois é, e a sala dele tava até meio improvisada, e você se importa se a gente conversar em pé? Falei, não tem nenhum problema, a gente conversou em pé ali, mostrei para ele, deixei com ele o material, anotei o e-mail dele para enviar, para que ele disse que enviaria o irmão dele, né, o Alexandre Costa. Aí continuei minha empreitada, falando com os demais empresários ali do setor hoteleiro, enviamos o material ao irmão do seu Alexandre Costa, né? E fiquei esperando e nada aconteceu. Tentei outras vezes falar com ele ali na fábrica e acabou por problemas ali momentâneos, problema não, né? Por atividade dele, ele não conseguiu me atender. Daí eu não quis forçar muito ali, né? Pensei em uma forma diferente de chegar até o Alexandre Costa. E no meu escritório, lá na Alfa, pensando como fazer, não me vinha uma estratégia de como chegar nele. Eu pensei, eu vou pegar o carro e vou até a Cacau Show e vou pedir para falar com ele. Isso vai ter que ser porta a porta, PP. Exato. Daí eu peguei, fui até a Cacau Show. Para quem não conhece, fica ali na Castelo Branco, né? Itapevi, a fábrica linda ali, né? E uma dúvida, você fez toda a tratativa pessoalmente? Sim. Tendo um time. Sim, a minha equipe fazendo as atividades deles e eu fazendo esse trabalho de campo. Pô, a visão de empreendedor é totalmente fora da curva, né? A gente tem que ir pra cima, né? A gente já tinha outros leilões ali que minha equipe podia cuidar, até desse mesmo a equipe cuidava, mas esse trabalho específico desse caso eu conduzi. Não desvalorizando, que é muita coisa. 60 milhões eu ia estar de plantão também. Claro. Aí, nesse dia, eu fui até a Cacau Show. Fui na recepção, que é a portaria lá, né, o vigilante ali, o porteiro me atendeu. Eu falei que queria falar com o Alexandre Costa. Ele perguntou se eu tinha horário, eu disse que não. E falei ali mais ou menos o que era. Ele pediu para eu esperar, ficou alguns minutos no telefone e me retornou falando que o Alexandre Costa estava gravando lives, então ele não podia me atender, mas me deu o e-mail da secretária dele.
Até bateu aquela incerteza, falei, será que vão me Dá responder, e-mail, né? depois. Mas mesmo assim, eu no mesmo momento já mandei para minha equipe, a gente já tinha o material pronto, tinha um e-mail pronto, enviamos para eles enquanto eu estava ali no estacionamento deles mesmo. No dia seguinte, às 7 da manhã, eu recebi uma mensagem do diretor jurídico da Cacau Show, dizendo que queria saber sobre o leilão. Então, só para encurtar, fiz a primeira reunião com ele, com o diretor jurídico. Na véspera do leilão, fiz a segunda reunião. Dessa vez eu conheci o Alexandre Costa, uma pessoa fantástica, muito acessível, muito simples. Ali tiramos todas as dúvidas dele e ele já disse que pretendia participar. E no dia seguinte, salvo engano, dia 9 de dezembro de 2021, nós vendemos o hotel para a Cacau Show. E hoje, quem tiver a curiosidade de olhar no Instagram, nas redes sociais, coloca Bendito Cacau. Vocês vão ver o resort Bendito da Cacau Show, Cacau. que a gente tem a felicidade de ter colocado um grãozinho de cacau nessa história. Ô, Davi, mas é a grife de Campos, o hotel dele? É fantástico, ele fica a 1.800 metros de altitude, o hotel é um resort de fato, tem espaço para atividades que eu vejo que eles estão explorando, o local é fantástico. Se eu não me engano, o chefe, ele chegou a fazer algumas reservas e tá entre os tickets mais caros de campo e mais luxuosos de Campos de Jordão. Sim, é fantástico. Cara, se você não conta essa história, que ela vai sair de primeira mão? Que a Alfa Leilões, quem foi a negociadora aqui? Nós já em podcast é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Essa informação, eu tô totalmente impactado. A gente já colocou nas nossas mídias sociais, né? Aí quem tiver curiosidade para ver essa e outras histórias, tem o nosso Instagram, da @alfaleilões. A gente coloca todos os imóveis que a gente conduz o leilão. E também, para quem quiser conhecer um pouco mais do mercado dos leilões, acessa o meu perfil, que eu tenho um perfil pessoal, que é @Davi Borges de Aquino, e ali a gente coloca, conta a história, a gente conta a história, um pouco disso aqui, eu já contei ali no meu perfil pessoal, e a gente também dá dicas de como participar do leilão, desmistifica, que a Alfa Leilões tem esse compromisso de desmistificar e trazer novos públicos, deixar o leilão acessível a todos. Caramba, a todos mesmo, você falou que um imóvel, ele pode ter é desconto que a gente fala? Desconto. De quanto a quanto? Olha, normalmente o desconto é de 50%. Que já é muito. Já é muito. Só que existem alguns casos, então imagina, você teve uma demanda judicial em que você tem um crédito para receber. Você está ali na execução e a pessoa não paga. Então o juiz pega ali um bem que ele tem, faz a penhora, que é o ato jurídico de deixar constrito esse imóvel, e manda leiloar. Ele primeiro avalia e manda leiloar. Como precisa ser algo rápido para virar dinheiro para pagar você, porque a pessoa não pagou, né? Precisa ter um atrativo para que essa venda seja rápida. Caramba. Então eu desconto. Então normalmente vai ser 50% de desconto. Agressivo. Só que exato, mas isso num caso normal, em que você está processando alguém, por exemplo. Mas existe, por exemplo, casos de falência, em que a empresa fale, quebra a empresa, e nesse momento tem um administrador judicial, que o juiz nomeia, que ele faz toda a administração, então ele arrecada os bens da empresa que quebrou. Então vamos supor que essa empresa tenha diversos casas, galpões, terreno, fazenda. Ele pega tudo isso, avalia e determina o leilão. Nesse caso, como precisa ser ainda mais rápido, porque tem às vezes dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas para receber dessa falência, não é bom negócio que isso demore, que não venda. Então existe a possibilidade de ter mais de 90% de desconto nesses casos de falência. Então você pode ver um imóvel, digamos que vale R$1 milhão sendo vendido por R$100 mil. Caramba. Uma dúvida, se o cara tem, um empreendedor, um empresário, vamos chamar de devedor, né? Uhum. Ele tem um imóvel de ele tem um bem de R$1 milhão, foi para leilão porque ele tem dívidas trabalhistas, etc. Uhum. E ele resolve recuperar esse bem. Ele consegue? Ele é prioridade? Como funciona? Não, ele pode pagar a dívida dele ou entrar em um acordo. Vamos supor que ele entre em um acordo com o credor e o credor solicite a interrupção do processo.
Então, por causa desse acordo, pode ser derrubado o leilão. O leilão pode vir a não acontecer. O devedor ele não tem essa preferência no leilão, mas, por exemplo, o cônjuge do devedor ou filho dele, um descendente, ou os pais, os ascendentes, têm preferência na arrematação. Então, eu vejo como uma forma da legislação ali tentar proteger ali, caso seja possível manter esse bem ainda em meio ali a essa família que está perdendo, né? Então, se uma dessas pessoas quiser comprar, ele tem preferência. O devedor ele pode vir e pagar a dívida dele ou negociar para tentar obstar o leilão. Até porque é interessante. Então, o bem vai para leilão, ele de alguma forma arrumou esse dinheiro, tem esse dinheiro. Eu não estou dizendo que é correto também, não sei se funciona assim. Então, um familiar dele pode entrar com essa compra, não ele. Sim. Esse valor que foi definido ali, tabelado pelo juiz, o mínimo que tem que ser vendido, sim, cobre os custos, todo o débito trabalhista que ele tem. Isso, suponhamos que é um débito assim? Sim, mas não necessariamente. Então, imagina um caso que a pessoa está sendo executada, ela deve ali, digamos, um contrato bancário. Ele deve ali um valor para uma instituição financeira, por exemplo, iniciou um processo de execução. Essa pessoa pode estar devendo para outros, pode ter, como você falou, uma dívida trabalhista, pode ter uma dívida tributária. Então todos os credores eles podem vir a esse processo para tentar pegar algum valor. Então no momento que o imóvel é vendido em leilão, então imagina um apartamento de 1 milhão sendo vendido com 50% de desconto. Se esse valor for suficiente para pagar a todos os credores, ele fica superada a crise dele, ele satisfaz esses credores. Mas se não houver dinheiro para tudo, vamos supor que ainda faltou, sei lá, 100 mil reais para pagar o débito do processo ou algum outro credor que tinha uma penhora sobre o mesmo imóvel. O arrematante fica com o imóvel absolutamente livre de ônus. E os credores vão ter que continuar nos seus respectivos processos para conseguir a satisfação total do crédito. Então, o leilão ele é até mesmo uma forma de dar uma segurança adicional ao interessado na compra, porque quando você vai comprar um imóvel de um particular, você precisa levantar um monte de certidões, verificar toda a situação ali, para que você tenha uma segurança. Se você acha algum problema no nome desse devedor, no nome da pessoa que está te vendendo esse imóvel, você vai acabar não comprando. Vamos supor que você consulte o advogado. O advogado vai dizer, olha, ele tem débitos trabalhistas, então eu não recomendo que você compre, porque você pode se envolver em um problema maior, estar em meio às execuções. Por outro lado, se esse mesmo imóvel for a leilão e você comprar, ele vem totalmente livre. De ônus para você, com 50% de desconto, às vezes mais. Muito bom negócio. E com toda a segurança de que você não vai ter nenhum problema. Está assinado por um juiz. E outra coisa, muitos não sabem disso ainda, tem a ideia de que só é possível comprar em leilão quem tiver o dinheiro à vista ali para pagar. Essa é a forma tradicional de pagamento, sim. Me interessando. Exatamente. Mas é possível fazer a compra parcelada no leilão. Sério? No leilão judicial, que é o que a gente mais tem. Exemplifica pra gente, gostei. Claro. Bem que a gente vai se interessar agora. No leilão judicial, que é o... Vou começar a contar as moedas agora, vamos. Por favor, vamos juntos. No leilão judicial, que é a maior quantidade de leilões que nós temos na Alfa, né, é possível fazer a compra parcelada. O arrematante ele precisa dar 25% de entrada. Nossa, e pagar o restante em até 30 parcelas. E olha o interessante, não é um financiamento, é um parcelamento. Se não é um financiamento, não tem um agente financeiro. Então você não precisa aprovar nenhum tipo de ficha. Qual o perfil? Não, quais os requisitos? Nenhum. Vou comprar isso aí. O requisito é ter o dinheiro para você fazer a compra. Não, mas eu não vou precisar comprovar que eu posso pagar as demais? Você está dando o seu compromisso perante a justiça que você consegue pagar. Nossa, eu posso comprar, gente. Eu posso ter o score baixo ou não? Não é feito nenhum tipo de consulta ao score. Caramba, eu não consigo comprar carro pelo score. Então, eu vou comprar carro, o povo não me aprova. Não sei se vai pegar mal isso. Eu tenho 3 SUV. Não estou me exibindo. 2 da Land Rover e uma Kia. O povo nunca me aprova com score. Aí eu sou obrigado a comprar à vista. Então significa que o que eu achava que era mais difícil, que é um imóvel, um bem garantido, sólido, melhor investimento. Eu posso comprar com 50% de desconto, no exemplo,
E eu vou te dar 20%. 25%. Ah, pelo amor de Deus. E os benefícios não acabaram. Então, essa é uma boa estratégia. Você fala, pô, a pessoa está com um score baixo. Ou às vezes a pessoa tem uma renda, só que ela não é formalizada. Então, numa operação com o banco, ele não vai conseguir aprovar um crédito. É verdade. No leilão judicial, ele não existe análise de crédito. Davi, muita gente tem dinheiro, tem boa renda, mas por não comprar de forma, eu não sei, gente, parcelada, é por isso que o score é baixo. Também tem vários fatores, mas isso não vai prejudicar no leilão. Então, ele vai conseguir participar daí você pode pensar, poxa, mas essa é uma operação insegura para a justiça ali que está fazendo o leilão. Não, quem é doido de comprar algo da justiça então, vai perder, o juiz só vai canetar ali, pronto. Exatamente, o que garante a operação o que garante a operação é o próprio bem que está sendo leiloado. Então, se a pessoa atrasa o pagamento, ele vai ser penalizado. Se ele não conseguir pagar, no mesmo processo em que ocorreu o primeiro leilão, pode ocorrer um novo leilão desse bem para pagar a dívida do arrematante. Então, não é um bom negócio comprar se você não tiver certeza do pagamento. Mas a facilidade não tem análise de crédito, não precisa comprovar renda, e além disso, como eu comentei, não existe um agente financeiro colocando dinheiro. É um parcelamento, então não tem juros. Só tem correção monetária do saldo devedor. Essas parcelas demais... 30 parcelas sem juros, em que mensalmente você deposita o dinheiro numa conta judicial vinculada ao processo. Ao término desse procedimento, é dado baixa na garantia. Então, existe uma hipoteca judicial, é o termo técnico que garante que o imóvel está garantindo aquele parcelamento. Então, uma vez concluído esse parcelamento, seja ao final das 30 parcelas, ou seja porque a pessoa se antecipa e paga o saldo devedor, é dado baixa nessa hipoteca e o imóvel está livre. Então, até mesmo nesse ponto, fez a arrematação parcelada, o imóvel já está no seu nome. Então, enquanto você está fazendo o pagamento parcelado, esse imóvel já é seu, você está na posse desse imóvel. Ao término do pagamento, é baixado esse gravame que dizia que o imóvel estava hipotecado. É a melhor forma de comprar algo, com mais certeza. Segura. Cara, acho que é até algo que muita gente ainda não sabe, não. Exatamente. Esse é um dos grandes compromissos da Alfa, levar esse conhecimento a todos. Então, por exemplo, toda terça-feira, na Alfa Leilões, às 19 horas, nós fazemos live no nosso perfil do Instagram. E a gente traz diversas pessoas, não só dos leilões, mas nós trazemos muitas pessoas do mercado imobiliário que ainda não se utilizam do leilão. Então, a gente mostra, por meio desses parceiros, a gente mostra o leilão a todo e qualquer interessado. Porque tem pessoas que têm na cabeça que o leilão é algo elitizado, que é algo difícil. Só que isso é um total contrassenso, porque como pode ser elitizado algo que é 50% abaixo do preço normal e que possibilita um parcelamento sem juros? Isso é o mais acessível possível. Sim. Então, é acessível a todos. E eu sempre destaco, na Alfa Leilões, nós já leiloamos desde um terreno de 20 mil reais isso. até uma fazenda de 112 milhões de reais. Nossa! E nesse meio aqui, apartamentos normais, casas, terrenos, apartamentos de luxo, o hotel que a gente acabou de vender, pousadas na praia, a gente já vendeu pousada na praia, temos agora no ar algumas pousadas em leilão, já vendemos incorporação imobiliária. Então, você está passando pela rua, vê aquela incorporação imobiliária, um prédio, dois que está parado, muitas vezes tem problema judicial. Nós já fomos nomeados várias vezes para leiloar a incorporação imobiliária inteira. Nossa. Então, o arrematante pode comprar e dar continuidade na obra. Você pega um imóvel novo ali na planta. E todas as unidades. Quem arremata pode dar, por exemplo, a gente leiloou, por exemplo, em Diadema, 2 torres aqui em Diadema. A pessoa que comprou pôde dar continuidade na obra, que já estava, salvo engano, 95% concluída. Então ele faz ali a parte de acabamento e tinha ali mais de 200 unidades imobiliárias para vender. Nossa, o lucro que esse cara vai ter? De gigantesco. Cara, pagamento parcelado ainda. Ele comprou para pagar parcelado, sem juros, e vai poder vender todas essas unidades. Ele não vai pôr dinheiro dele no negócio. Vai pôr o dinheiro da entrada, basicamente. Da entrada. O demais, isso é um negócio para se pensar. Vamos abrir um negócio desse. Vamos empreender. Contem conosco. Mas é verdade. O nosso CEO deixa dessa forma.
melhor, partiu para o setor imobiliário. Uhum. Tem muito a ver com, acho que para quem tem uma certa renda, uma demanda, Uhum. como alguém que já tem uma empresa e precisa investir, Sim. totalmente fora da Uhum. curva, totalmente diferente. Sim, com certeza. O Davi, o que você, acho que aconselharia? Porque a história é muito... Você passou por situações que poderia ter ficado como se mantido numa carreira sólida, trabalhando numa empresa. Uhum. Ao mesmo tempo você estava estudando, você estava buscando já um estudo de caso de uma nova, de uma atividade não, eu quero empreender, porque você começou aos 9 anos Sim. a empreender. A gente vê hoje que o maior problema que tem são uma geração que tem dificuldade para passar pelo processo de maturação, quer resistir ali. Então você tem 6 anos que você passou por um período, se eu não me engano foi na reciclagem, né? Sim, fiquei 5 Então anos. foi um período que você teve ali empreendendo, é isso que você queria. Uhum. Você entendeu que tinha que buscar conhecimento. Sim. Vou estudar, Uhum. escolheu direito, escolheu bem. Acho que se a gente for pontuar assim, empreendedores de sucesso é direito e administração. Uhum. Tem essa formação, você está preparado pra caramba, né? Sim. Esse aqui que você... Acho que um conselho, assim, tanto pro jovem que tá começando, porque hoje tá muito essa coisa de eu quero empreender, mas falta ele ouvir essas... Porque você foi quase que do 0 a 1 bilhão. Sim. Não é do 0 a 1 milhão, que essas histórias clichês, do 0 a 1 bilhão. Sim. Do funcionário demitido quando chegou de um problema de saúde até que grave, né? Que Sim. mexe com o psicológico. Sim. E abriu a empresa ali do 0 a 1 bilhão. Foi isso. Você pegou tua rescisão para investir. Sim. Qual o conselho que você tem para essa galera, para esse pessoal? Tirando pela minha experiência e por tudo que eu fiz, o conselho que eu deixaria é importante a gente sempre acreditar no nosso potencial, não duvidar do nosso potencial, independente do que aconteça ou do que falem. É importante a gente buscar conhecimento e qualificação, que eu acho que isso vai muito além de uma faculdade, isso envolve o conhecimento prático da área que você vai trabalhar. E eu acho que o mais importante, que precisa vir em conjunto, mas talvez é o que mais demande em meio a isso tudo, é a persistência. A gente precisa persistir, dificuldades vão acontecer. Se a gente for pensar nesse resumo rápido que falamos da Alfa, um dos anos mais desafiadores que foi ali com o problema mundial da pandemia, foi o mesmo ano em que a gente teve uma das nossas maiores vendas, um caso tão emblemático como do hotel de Campos do Jordão, né? Então, a persistência, a dedicação vai nos ajudar e com a bênção de Deus a gente alcança tudo que quer e não teremos limites. Amém. Que história bacana. Davi, quero fazer um convite para você. Eu gostaria muito da gente... É quase que um convite no ar que é para dar aquela intimada. Né? O empreendedor não tem medo disso. Sim. Você tem uma assessoria aqui de totalmente atenta também. Gente, é impressionante quando o empreendedor tem uma visão além da curva, ele tem um time que vai blindar ele também ali com autoconhecimento e pontuando tudo para não errar. Isso, quando você teve na porta na recepção da Cacau, você já mandou um e-mail, já tinha um time pontuado para responder. Sim. Então, assim, quero muito contar mais. Tem muito mais coisas pra gente extrair. É uma pena o seu tempo, você é um empreendedor altamente comprometido. Movimentar o que você movimenta não é pra qualquer um. Gente, história linda. Eu espero que você venha contar com a gente, pra gente, e a gente torne isso, de repente, uma sequência de histórias de sucesso, de histórias como essa aqui da Cacau. Prazer receber você. Prazer é meu, foi um prazer estar aqui.
Fiquei muito feliz com o contente, fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito satisfeito aqui com a nossa conversa. É um prazer poder mostrar a nossa empresa, a minha experiência de vida, tanto para trazermos gente para o mercado dos leilões, quanto para incentivar quem deseja entrar na atividade empreendedora, que é muito satisfatória, é trabalhosa, mas para a gente atingir nossos objetivos é só mesmo com o esforço, né? E eu queria deixar aqui um presente para você. Opa, tem presente, cara. Espero que seja útil. Meu, quem não gosta de presente, que pá. Pô, sou viciado nessas coisas. Adoro ganhar presentinho. Alfa Leilões, especialista em imóveis. Pessoal, os insights e a história do Davi, o gigante do setor imobiliário de leilões. Olha as histórias do cara, de Cacau Show a muitas outras aqui que eu quero até que você volte. A gente precisa, cara. Consiga um tempinho pra nós lá, viu, assessoria? Consiga horário pra gente. Tipo, devo abrir agora? Fica à vontade. Cara, vamos lá. Nossa, Deus, vou ficar te devendo pra caramba também. Imagina. Tudo aqui tem caneta. Nós temos aqui. Nossa, cara. Apoio de celular. Apoio de celular e carregador. Meu, vou ter que seguir essa linha aqui, ó. Quando você for ouvir o nosso podcast que nós acabamos de gravar, você vai poder se utilizar dessa lembrancinha da Alfa. Cara, demais, é uma caixa de som. Meu, isso daqui vai dar luxo. Meu, tô feliz demais de te receber. Obrigado. Por assim, é isso que nós queremos. Nós queremos histórias de empreendedor de sucesso. Veio lá da periferia? Sim, Zona São Leste. Paulo, Zona Leste. Vou guardar aqui que tá muito bonito. Veio da periferia de São Paulo, Zona Leste. Sim. Começou a empreender aos 9 anos. Tô certo? Sim. 9 anos, não parou, foi buscar conhecimento, entendeu? Foi pra faculdade, tocando a vida, já com um salário legal. Sim. Não vou parar. A empresa a empresa seguindo o processo. Meu, não dá pra nós. Você teve um problema, achamos fim da linha. Não é fim da linha. É a hora que Deus já tinha ali. Agora é a hora da gente parar e ligar a outra chave ali. Recomeço. Que é onde agora você vai do 0 a 1 bilhão. 0 a 1 bilhão. O maior leiloeiro do país, no podcast de São Paulo. É um orgulho para nós, é uma honra receber você. Espero que volte mesmo mais vezes pra gente contar mais história. Obrigado. Foi uma honra, Davi. O prazer é meu. Espero poder ficar à disposição. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite o nosso site, alfaleilões.com. Veja nossas redes sociais, @alfaleilões e @Davi Borges de Aquino. Faça contato com a nossa equipe e vá visitar a nossa empresa, que vai ser um prazer. E fico à disposição para outras oportunidades, que foi muito legal. Pessoal, podcast São Paulo, cheio de orgulho de receber Davi, o gigante dos leilões. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até mais. Obrigado.